Bem-vindos ao C-Experts Market Data Match, o seu canal oficial de insights e discussões sobre tudo que envolve experiência do cliente. Eu sou a Ellie de Guerra e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para falar de um tema que eu sei que vocês adoram, que vocês estavam esperando, que é Black Friday. Muito bom! Eu estou aqui com Beatriz Mazzaro, diretora de estratégia da Market Data Match, e com Daniela Ferrari, gerente de digital da LG. Muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pela sua presença. Hoje vai ser um papo só de mulheres, sobre um dos temas mais relevantes para nós que lidamos com campanha, com CRM. Então, acho que vai ser um papo muito bom. Dani, antes da gente começar aqui falando sobre Black Friday, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional e o que te levou aí a ocupar essa cadeira tão bacana hoje dentro da LG. Legal. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada. Bom, eu sou formada em administração. Isso é muito bom. No meio da minha vida, aí, quando eu comecei a estudar, enfim, eu já comecei a puxar um pouquinho mais para o marketing. Me especializei em fiz administração e me especializei em marketing. Fiz pós-graduação, fiz alguns cursos e o CRM acabou surgindo na minha vida. Eu trabalhei na Volkswagen muitos anos e entrei no marketing, comecei a trabalhar em CRM, me apaixonei e nunca mais saí. E dentro do CRM, eu já... Na área de marketing, CRM, fui puxando também mais a parte de digital, me especializando. Então, a minha carreira foi para esse cenário. Que legal, muito bom. Administração é sempre uma carreira muito boa, porque a gente tem uma versatilidade enorme, né? Isso é ótimo, muito bem. Então, entrando aqui no nosso assunto do dia, desse episódio especial, a gente sabe que Black Friday é uma das datas mais importantes, né? Para o comércio, para o varejo, para vários segmentos de empresa. As empresas estão cada vez mais preparadas para essa data, com mais antecedência, com mais estruturação. Mas é claro que a gente vem carregando nessa experiência de Black Friday alguns aprendizados. Então, eu queria que você contasse, antes de contar o que vai estar aí, né, em 2025, o que vocês vieram carregando ali na LG de aprendizados da Black Friday 2024, que vai ser providencial para alavancar ainda mais a de 2025. Conta para a gente em big pictures. Tá bom. Bom, o que a gente vem entendendo, já não só nesse momento da Black, mas com certeza agora é muito mais forte, é a questão da experiência do consumidor, a jornada dele. A Black Friday ela é um momento importante de varejo para as empresas, para as indústrias, mas também é para o consumidor. Porque, no fim, todos nós fazemos a nossa lista de desejos. Sim, esperamos ansiosamente. Ansiosamente. Então, a LG entende que a gente precisa estar preparado para isso. O consumidor ele precisa ter uma jornada rápida no sentido da experiência, entender qual é a melhor oportunidade para que ele faça a melhor escolha no momento que realmente vai estar aquecido, né? Então, a gente se preocupa muito em entender qual é a posição do cliente. Quanto tempo antes ele está procurando, o que ele está procurando, quais sinais ele está dando para a gente nesse sentido. Porque é um movimento, é um momento... Você sabe que isso é muito... Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa tão importante que a gente... vê muitas pesquisas, né? Quando começou o segundo semestre, já saem pesquisas de todos os tipos, sim, falando da próxima Black, falando da última. E tem pesquisas recentes que mostram exatamente isso. Então, a importância da antecipação, né? O brasileiro, ele tem uma coisa de pegar esses momentos comerciais de fora e dar uma potencializada. Então, Black Friday, lá no começo, quando começou essa história de Black Friday, quando veio dos Estados Unidos, era uma noite, no máximo ali, na quinta-feira. Hoje já pega o mês. Tem mais, E aí, as pesquisas mostram, o ano passado, 83% dos clientes comprou durante o mês de novembro. Então, ele não se espera mais a semana da Black Friday ou a Black Friday em si. Sim. Então, isso que a Dani falou de antecipar é super importante, né? Então, a gente olha... 18% dos clientes já sabem o que vai comprar 3 meses antes. Sim. É aquela compra um pouco programada, sabendo que
eu sei o que vou comprar e isso implica nas pessoas, dos brasileiros especialmente, passarem por aquele momento, será que é Black Fraud, né? Sim, será que é a desconto metade mesmo? do dobro. É. Então, 3 meses antes, o pessoal já está dando print nos e-commerces para entender preço. Para entender se depois realmente a oferta vai ser genuinamente uma oferta Black Friday, Sim. né? É interessante esse ponto da antecipação, porque o que a gente vem percebendo, eu já fiz algumas blacks, que por desejo as pessoas colocam muita coisa na lista, né? Mulheres com maquiagem, com perfume, enfim, vários itens. Mas no final do dia, a necessidade do consumidor em relação à casa dele, ela se destaca. Então, assim, o desejo são de vários itens, mas no final das contas ele precisa trocar a geladeira, Sim, né? os de mais alto valor, os né? de mais alto valor. Então, a gente vem percebendo e vê esse movimento e que o eletrodoméstico e os produtos da casa, eles, no final do dia, eles têm destaque. Justamente nessa fase, porque são produtos de um ticket médio um pouco mais alto. Então, Sim. a gente precisa acompanhar isso Os também. descontos mais interessantes. Eu fico sempre pensando nisso, né? Quando a gente está em momento de Black Friday, a disputa pelo share of wallet, né, desse cliente, pela atenção, é absurda. São muitos estímulos, muitas ofertas, muitas comunicações. E para que a gente se destaque como marca, neste momento, a gente tem que ter feito um trabalho todo, né, para chegar a ser a marca preferida por esse consumidor no momento de Black. Nesse contexto, Dani, Bia, como que vocês enxergam a importância do CRM? Porque é isso, talvez, que vá ditar se esse cliente vai gastar comigo ou com outra marca, se eu vou disputar menos a atenção dele para que ele compre meu produto. Como que vocês enxergam isso? Sem dúvida. O CRM ele é muito importante nas empresas porque ele tem o dado mais valioso, que é a base de dados dos consumidores. E se a gente não fizer um trabalho de estudar aquela base, você simplesmente se torna um disparador de ofertas e de comunicações. E o cliente na ponta, ele não vai gostar, né? Porque ele vai receber um monte de coisa, ele não vai saber se organizar e ele não vai nem entender se aquilo realmente é importante para ele. Então, como eu trabalho bastante dentro do meu planejamento, dos meses, sempre tem uma parcela voltada para o negócio. E sempre tem uma parcela voltada para o estudo. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou testar? O que eu vou tirar de insight daquilo, enquanto vai rodando a máquina lá dos disparos e dos canais, né? Mas, de uma forma geral, o que você tem que entender da sua base? Qual é o canal que o consumidor gosta de receber? Eu posso gostar de e-mail, a Beatriz pode gostar de WhatsApp. É mais rápido para ela gosta. Eu gosto de pesquisar várias vezes. Eu vou entrar e sair do site, Então, a minha jornada de compra ela é um pouco maior. Para outro consumidor, a jornada de compra ela é mais de oportunidade. Então, toda essa identificação do perfil do consumidor, o que ele faz, quanto tempo ele fica, se ele clica em cima, se ele clica embaixo, são muitos dados. Então, o CRM, ele tem essa disciplina, ela é extremamente importante para fazer esse resumo e tirar esses insights, não só para o próprio digital, mas para a empresa inteira, né? Ah, que bom. E sabe o que é interessante? Essa estratégia de testar é fundamental para o CRM, porque é isso, a gente tem que entender. E diferente de uma conversa que você tem com uma pessoa e que você pergunta, né, o que você gosta, a gente não está ali escutando, né? Nós vamos pegando evidências de que o cliente tem esse tipo de comportamento, mas se eu testar como ele responde... Sim. E tem uma tendência, a gente vai falar de tendências daqui a pouco, que eu não sei se vocês perceberam, mas agora essas datas dobradas... 10/10. 10/10, o 9/9, o 8/8. Uhum. Para mim, essa é uma forma que estão começando com os grandes e-commerces. Começou com o Shopee, Meli, né, Mercado Livre adotou, porque, no meu ponto de vista, é muito isso. Eu vou testar em outros meses senso de urgência. esse senso de urgência
para uma oferta muito agressiva e eu vou entender o comportamento diferente dos clientes. E quais Quem são já os assets que atraem mais, né? É Porque o frete, aí é o quê? Eu consigo me preparar, entender durante o ano, como a Dani estava falando, durante o ano, para quando eu chegar na Black Friday, eu saber quem eu tenho que abordar, o que eu tenho que dizer e também me preparar para Natal, né, gente? Porque a gente fala de Black, mas é assim, passou a Black, é Natal. Então, como é que eu faço para... eu vou antecipar, a minha estratégia vai ser antecipar a demanda? Vai ser medir essa demanda? Como é que eu trabalho depois no Natal, sendo que eu tive um esforço comercial, estratégico em Black Friday? Ainda bem que tem o 13º, né? Que aí a gente tem mais uma verbinha aí para as pessoas gastarem. Mas, Bia, esse ponto é super interessante. E quando a gente fala de tendências no geral, ainda tem os consumidores que são super adeptos a irem até as lojas, isso tem todo o seu valor. Dependendo do produto que é adquirido também, essa experiência mais tátil, mais direta é super importante para a tomada de decisão, mesmo que isso seja concluído no digital. Mas o digital é, de fato, um ambiente onde a gente consegue ter muito mais velocidade de tendência, onde a gente consegue ter uma infinidade de recursos e também de traqueamento para que a gente entenda mais esse consumidor e os seus hábitos de compra. Como que você enxerga hoje, Dani, ou se existe alguma tendência se ressaltando mais, seja ela de canal, de formato, de momento, dentro do digital, que a LG está de olho? Se você puder contar, né? Senão você não precisa abrir o segredo. Uhum. E que vocês acham que vai trazer um diferencial para esse momento de Black. Tem algo do digital que você fala, cara, se a gente não fizer isso, a gente vai estar perdendo um importante momento aqui, uma importante tendência para abordar esses consumidores com mais eficiência? Sim, tem alguns sinais e aprendizados que a gente usa em digital, mas vou colocar como ponto principal a gente usar a base de dados first party para a mídia. Eu não combinei isso com a Dani, tá? Ela tá falando de tudo que a gente fala em todos os episódios, como é importante first party, dado organizado, acionável. Olha aqui o exemplo vivo. Sim, porque no final do dia, a mídia, o investimento é alto. Sim. E a gente precisa olhar para tudo. Então, assim, eu olho para a minha base de dados em CRM, para quem são essas pessoas, o que elas compram, o que elas gostam, o que ela me dá de informação, até no pós-venda, service, enfim, tem que ser um olhar geral. Ciclo completo, né? Ciclo completo. E, por outro lado, as nossas redes também estão cada vez maiores. A gente tem várias redes sociais hoje para perfis diferentes. E o uso de mídia também, né? Então, engraçado que os contatos que eu mais recebo durante a semana é um novo fornecedor com um novo kit mídia. Para que vocês invistam para que a nesse gente formato. invista. Uhum. Então, no final do dia, a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, né? Claro, todas as empresas passam por isso. E ser muito assertivo em relação ao que o consumidor quer. Qual é a informação que eu vou passar, em que formato eu vou passar, né? Então, o uso de dado é primordial para que eu faça uma estratégia de mídia, uma boa estratégia de mídia, tanto para o consumidor, tanto para o nosso bolso, eu diria que é um pilar bastante importante. Sem dúvida. Vou voltar né, lá nos dados, porque eu gosto de olhar. A gente ama. A gente adora. A gente dados. gosta. É isso, a gente é data-driven. Esse é nosso business. Essa que a gente faz. Só para trazer um pouquinho, né, da parte de mercado, olhando um pouco para 24 e como isso se fortalece para 25. Então, certamente o digital, ele ainda é o grande rei, né, da conversão. Então, mais da metade dos clientes, quase 60% dos clientes em 24 usou ou sites ou aplicativos para fazer, né, para converter a compra, para realizar a compra. Mas uma coisa interessante que você falou, né? A loja física, ela chega a 35% das vendas do ano passado aconteceram em loja física. Sim. Então, especialmente em alguns setores onde você quer ver, você quer experimentar, né? Tem gente que é sinestésica e precisa estar ali testando. Essa jornada on e offline
é fundamental que as marcas entendam que o cliente não tem uma jornada linear. Sim. Um pouco do que a Dani falou. Eu entro e saio. Eu posso estar na loja física vendo qual é... Eu tiro a foto da TV e digo assim, aonde é que está mais barato isso daqui. E é por isso que usar esses recursos, né, de mídia, especialmente quando você integra o First Party Data com essas maravilhosas ferramentas que a gente tem hoje de encontrar essas pessoas no digital para dizer assim, peraí, se você está interessado no meu produto, independentemente do canal que você escolher, porque aí é uma escolha pessoal daquele cliente, a LG ou as marcas, eu vou estar presente. Então, ó, eu tô aqui de mão dada com você. Você tem que ser multi-channel e omni-channel também, para que não existam ruídos. Mas me digam como que vocês veem isso. Quando a gente tem uma jornada multicanal, você tem a preocupação, obviamente, de estar nos pontos de contato onde esse consumidor está e de oferecer para ele o suporte que ele precisa em cada um desses ambientes. A partir do momento que eu tenho também uma omnicanalidade, que é fazer com que ele se sinta dentro da mesma marca, em qualquer que seja o ponto de contato, é super importante. Mas quando a gente está falando de físico e digital, de physical, digital, né, como a gente fala, quais são os cuidados que a gente tem que ter para que esse cara não se perca na transição dos canais? Porque essa pessoa vai até a loja, ela experiencia um produto, ela vê o preço, talvez ela conclua pelo site que talvez seja uma condição melhor. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para que a gente não perca esse cara no meio do caminho e ele não tome um outro rumo, né? Ou seja, a gente não dividir essa atenção e nem esse bolso. Qual que é o cuidado principal que vocês entendem que a gente tem que tomar nessa jornada de físico e de digital? Eu vejo isso em 2 pilares. O primeiro pilar é uma junção da estratégia na própria empresa, né? Então, as diferentes áreas, elas precisam trabalhar em conjunto. Eu não posso ter uma estratégia de uma campanha como Black Friday, por exemplo, no digital, sem ter o time do off junto. E o off, ele não pode também oferecer uma experiência lá que a gente não consiga acompanhar no digital. Então, dentro da própria empresa, isso precisa estar andando junto, é o que a LG faz. Mas, além disso, eu diria que a gente pode usar a automação, a inteligência artificial dentro das nossas ferramentas, né? A gente conta muito com as agências e com as ferramentas para fazer isso. Então, eu não consigo saber onde o cliente está naquele momento, mas ele está me deixando pistas. Então, as ferramentas, elas precisam estar ligadas nesse movimento e me dando dados, informações rápidas. Então, eu penso que esses 2 pilares é o que move a gente para tentar entender o cliente e ficar próximo dele ali, nessa cobertura. É uma experiência positiva, né? Exato. Porque é muito ruim quando você acaba de... Você fechou o seu negócio no site e continua recebendo e-mails daquele produto. E fala assim, eu acabei de comprar. Essa é a minha frequente reclamação. O digital é maravilhoso, redes sociais são ótimas. Eu sou uma pessoa que realmente consumo via redes sociais. Só que quando você compra um produto e aí o algoritmo entende que você se interessou por aquilo, mas não viu que você transacionou, nunca mais você vai deixar de ver aquele tênis, aquele maiô, aquele biquíni. Porque existe aí um entendimento macro de esse é seu assunto de interesse, mas não existe a conexão se ela transacionou ou não. E isso ainda é um desafio para muitas marcas, né, Bia? Tem um ponto importante aqui que nós não controlamos o algoritmo, né? Nós estamos sujeitos... Ainda. Estamos sujeitas ao algoritmo. Mas as marcas precisam tomar esse cuidado. Então, a Dani estava falando dessa integração de ferramentas, de agências, de equipes. Isso precisa acontecer, porque o algoritmo vai lá bombardear com a inteligência que ele tem. Mas a marca precisa entender que a Beatriz entrou numa loja,
acessou o site e comprou. Eu tenho que parar de oferecer naquele momento. A marca precisa entender que naquele momento o cliente tem que mudar de jornada. Sim. Ele já comprou. E Vamos quando a gente parar. compra e recebe o desconto depois? Pois é, então assim... Não, aí mexeu com o meu coraçãozinho de capricorniano. Falou, pô, eu acabei de comprar, você me manda um cupom de 10% agora que já foi. Isso gera uma experiência tão ruim que esse cliente pega um ranço da marca, ele nem chegou o produto ainda, e ele fala, meu Deus, eu podia ter tido uma experiência melhor. Então, a parte dos algoritmos que, né, não controlamos, mas as marcas conseguem controlar. Sim. E deveriam controlar os seus próprios canais e entender, gente, é Black Friday, tiro, porrada e bomba, mas existe um momento de parar e falar, opa, esses que já converti, eu tenho que tratar de outra forma. É outra jornada. Sim. É legal a gente falar sobre isso, porque é muito prazeroso quando a gente coloca uma campanha no ar e a gente enxerga o consumidor engajado, né? Ele dá resposta, ele usa o cupom, ele pergunta, e fala, meu, que legal, deu tudo certo. E por vezes não deu tudo certo, né? Então, essa rapidez na resposta do social listening, do dado de CRM, você coloca uma coisa no ar, você já vê aquilo não florescendo. Então, é esse movimento muito rápido. Já tira, já para, não é esse tom, não foi legal, para realmente não dar essa experiência ruim. É claro que a gente sempre quer acertar no sentido de fazer campanhas criativas e usar formatos diferentes, mas o consumidor que vai dizer. Mas, Dani, pelo que você está me contando, juntando aqui todos os pontos que você está colocando, você está ressaltando que para a LG hoje existe uma importância crucial do dado coletado, uma importância gigantesca com omnicanalidade, obviamente, mas a rapidez de tomada de decisão e mudança de planos talvez seja um pilar essencial para uma Black Friday de sucesso. Com certeza. E a gente está falando de um período curto, né? A Black, sim, por mais que não seja mais um final de semana, um dia, 2 dias, ela vai ser um mês. Mas ela vai tomando corpo, né? Corpo, Para você aplicar, testar e mudar e ainda ter tempo dessa conversão acontecer nesse período, sim, é uma agilidade absurda, né? E um conhecimento do teu consumidor. Eu diria que nem é mais fase de teste, né? O teste já foi. Quem testou, testou. Então é isso, né? Assim, você já utilizou um outro período para testar. Sim. Então, você está fazendo apostas mais assertivas no momento de Black. Sim, com certeza. É que no final do dia eu acabo que falo de uma forma mais ampla em relação ao digital, mas acho que esse é o principal ponto da Black. O que era para ser testado já testou. Os canais têm que estar pronto, a rapidez tem que já estar, né? Quais ferramentas você vai usar e aí é colocar no ar, com certeza. E é por isso que a antecipação do planejamento e da estratégia é tão importante. Sim. Porque a gente fala desse período tão curto e eu tenho certeza que tem muita gente que vai nos ver e nos ouvir e que ainda nem está pensando ainda, está, né, ali na discussão. Então, é sim um momento de não testar. É o momento de aplicar o conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo. Sim. E juntar esses esforços de equipes, de ferramentas, de agências, para que isso aconteça. E aí, um ponto importante. A agilidade aqui, cada vez mais, com essa infinidade de informações e de origens de informação, a gente precisa aplicar a inteligência artificial aqui, que está quase virando um clichê a gente falar nisso, mas, gente, é humanamente impossível você conseguir administrar todos os canais e todas as fontes de informação para tomar essa decisão de dizer assim, estou indo bem ou estou indo mal. Então, aqui, especialmente, existem ferramentas, existem formas de você ter insights não genéricos, né? Compilados, porém personalizados para decidir, eu vou continuar por este caminho ou eu tenho que mudar. Então, deixou de ser clichê e passou a ser uma necessidade, especialmente, sim, nesse momento. Com certeza. E, Dani, você está contando para a gente, né? Como quem testou, testou, quem não testou, não testa mais. Mas, de forma geral, entendendo que a LG tem os dados bem estruturados, tem ferramentas que te permitem ter agilidade do go-to-marketing,
Como que vocês utilizam isso ao longo do ano, né? Ou coletando esses aprendizados? O quanto que vocês integram tudo isso e o quanto que a sua equipe tem que ser robusta para conseguir ver todos esses indicadores, todos esses movimentos, para que no final vocês tenham resultados melhores do que o ano anterior e assim sucessivamente, já que você já passou por várias Blacks. Quais são as dores e as delícias de você ter esse volume de canais, volume de ferramentas, de indicadores, robustez para entregar o melhor para o consumidor na ponta? É uma pergunta boa. De $1 milhão. E é realmente desafiador. A LG, ela tem um line-up bem completo de produtos, né? Então, no final do dia, o nosso dia a dia, ele é puxado muito por produto. A LG é uma indústria, né? Então, a gente precisa, de maneiras gerais, olhar para qual feature de produto a gente vai explicar para o consumidor e demonstrar para o consumidor o quão legal é aquele produto, né? Então, quando a gente fala de dados e de dados de comportamento, o consumidor ele também está me dizendo o que ele está procurando dentro da minha própria vitrine, né? Porque Sim. eu não tenho um produto único para trabalhar. Então, o que ele está me dizendo em relação àquilo que ele quer, em que momento ele está na jornada dele, né? Se ele A primeira busca, uma experiência, uma consideração. Então, por mais que na Black Friday a gente trabalha ofertas, a LG ela tem uma preocupação imensa, não só no digital, mas como empresa, de explicar para o consumidor o que realmente aquele produto faz. Porque hoje, às vezes, você vai comprar uma televisão e aí, que legal, ela é isso, é aquilo. Para você, consumidor, que você não é técnico, você não está lá no dia a dia como a gente está, o que isso vai me trazer de benefício? Né? Tipo, ar-condicionado. Como é que compra ar-condicionado? Até hoje eu não sei. Isso. E a LG, ela é número 1 aí de ar-condicionado. Então, é muito desse trabalho da gente explicar de diversas maneiras que eu digo, explicando para o público de diferentes formas para que ele entenda, né, no canal ideal para ele, o que aquele ar-condicionado faz. Porque acho que essa confiança traz essa credibilidade, né? Você fala assim, Sim. não, os caras estão falando de tudo, de cada detalhe, de como é, quanto que vai gelar, qual que é a metragem que eu preciso, né, para esse ar-condicionado e tal. Então, acho que quanto mais conteúdo, mais suporte na tomada de decisão, o consumidor se sente mais à vontade, mais acolhido, mais suportado. A nossa preocupação é que ele realmente faça uma compra com uma experiência positiva, de que o que ele está comprando realmente é importante para ele. Cabe expectativa e realidade. Ele vai comprar, ele vai abrir, ele vai usar, ele vai falar, caraca, que legal. Então, na competição da Black Friday, a LG não se posiciona como os descontos mais incríveis do planeta Terra. Mas ele vai ter uma experiência incrível, porque ele está comprando um produto que ele quer, que ele vai gostar, diante do que ele procura, né? Do que o produto vai entregar, seja uma geladeira maior, menor, eficiência energética. Então, essa é uma preocupação grande. Bacana. E eu acho que tem você colocou um ponto que me fez pensar num outro ponto, né? A LG orienta muito bem esse consumidor e talvez ela não tenha o maior desconto da Black. Como é estratégico isso, né? Porque se você também coloca o preço lá embaixo e depois, como é que vai ser e o diferencial, ao longo do ano? Né? A Black Friday acaba sendo algo meio sangrento do ponto de vista de margem. Sim. De novo, a gente vê que o consumidor está cada vez mais se preparando para a Black Friday. Então, as marcas precisam entender que a metade do dobro não vai mais acontecer, né? O consumidor, especialmente esse que se prepara, ele sabe o quanto custa. Sim. Ele já está pensando no ar-condicionado, ou na TV, ou na geladeira, ou na viagem, ou na roupa, ou no cosmético, alguns meses antes. Ele sabe quanto vale isso. Então, agregar valor. Dizer, olha, aqui a tua experiência é diferente, aqui você vai ter acolhimento, aqui o produto tem qualidade, aqui você vai ter um pós-vendas que não vai te soltar aos leões se você tiver qualquer tipo de problema. Sim. Porque também tem isso, né? Eu ia falar a experiência do pós-vendas, de você... Todo mundo acha que a Black Friday termina ali no dia 28, 29, no máximo na Cyber Monday.
E para receber? E se não for? É. E se tiver problema? E se chegar com problema? Então, um ponto importante é as marcas entenderem que eles estão atraindo nesse momento clientes que já são clientes ou, eventualmente, novos clientes. E toda a experiência depois da Black, de receber, de instalar, vai ou de ditar usar uma recompra. o produto, sem dúvida nenhuma, vai gerar um lifetime value, melhor ou pior. Sim, E esse como ponto... que é isso, Dani, para a LG? O pós, a importância desse pós e de garantir que esse cara vai ficar dentro da marca se ele é um consumidor novo ou que ele vai fazer um upsell, um cross-sell futuramente? Sim, a gente tem um programa de service bastante interessante que presta essa atenção para o consumidor. Então, a gente vê taxas bem aceitáveis e bacanas para o consumidor. Mas o que eu ia puxar bastante em relação ao pós é do produto ar-condicionado, voltando para ele, a LG tem um programa de instaladores, que ele é regionalizado e ele é bem grande, bem robusto. Isso desmistificou muito a questão da instalação, porque quando você compra, por exemplo, um ar-condicionado por impulso, você não faz ideia como é que você vai instalar ele. Então, essa sustentação e essa desmistificação de como a gente vai usar o produto e instalar, e a facilidade mesmo de mostrar os canais, né? Então, assim, clica aqui que você já vai saber, você já vai ser atendido por alguém, isso gera uma segurança que a gente, como consumidor, sabe, né? O quanto é gostoso fazer essa compra assertiva. É o que você falou, de agregar, né? Você não está só competindo, né, pelo preço, porque é um fato sensível na Black, sim, mas aí o diferencial do serviço, o diferencial do pós, da comunicação, de entender quem você é, e aí continuar esse relacionamento a partir dessa transação, né, Dani? Sim, sim. E até garantir que esse cliente que teve essa boa experiência, né, na Black Friday deste ano, e comprou o ar-condicionado, que o ano que vem, quando ele pensar na TV, que ele lembre da experiência que ele teve com a marca. Sim. E que no outra Black, quando ele estiver pensando na geladeira ou em qualquer outro eletroeletrônico, que ele lembre dessa experiência, né? E se mantenha fiel à Tem marca. um dado interessante que a gente já entendeu, que o consumidor ele compra 2 vezes o mesmo produto. E, às vezes, a gente pensa o seguinte, se ele comprou uma geladeira, o próximo passo dele é algum outro produto para casa. Para compor. Para compor. Ou cozinha, ou lavanderia. Ou a gente pensa o seguinte, se ele comprou depois ele vai comprar um outro maior ou melhor. Sim, e, upgrade. por vezes, ele compra o mesmo produto. O que é isso? Experiência incrível. Por quê? Ele comprou para ele. Daí ele fala, pra mãe. Eu vou comprar pra você também. Eu sou essa pessoa. E eu aí, compro o mesmo que eu comprei para mim, eu compro pra minha mãe. É incrível como você vê compras de produtos similares ou até o mesmo em diferentes momentos, porque ele teve uma boa experiência e ele fala para a mãe e para o pai, eu vou comprar também. Vou comprar esse fogão. Isso é um super indicador, né? E vocês, na LG, então, vão permeando esses sinais, né? Vão entendendo que, olha, pode ser que ele tenha uma nova casa na praia e vai comprar um novo refrigerador. Isso. Mas pode ser que ele tenha uma experiência incrível e compre um outro refrigerador. E talvez agora a gente vá oferecer um outro tipo de produto. A gente vai tentando tatear em que momento da jornada ele está nessa construção do ambiente, seja lá o que for. Então, como é importante o dado, como é importante a ferramenta e a mensuração, né, Bia? E entender que a composição de tudo isso, porque o dado sozinho, ele é só um pedacinho disso. Solitário. Se você ali. não consegue transcender e coletar esses dados de first party data, do digital, do pós, do pré, do mercado e combinar essas coisas, a gente acaba tendo uma visão muito enviesada. Um achômetro só, Um né? achômetro. Então, e chegar a conclusões que estão completamente equivocadas. Então, é preciso olhar para tudo isso, é preciso olhar para as diferentes fontes e entender como uma coisa complementa ou responde ou contradiz outra. E como aí entram outras camadas, né, Bia? A gente fala de dados, de tecnologia, de comportamento, só que a gente tem que falar de contextos culturais, regionais, Sem hábitos. Tem camadas... Eu sou apaixonada por esse assunto, todo mundo sabe. Eu adoro essa parte da mente do consumidor, né? Do porquê, dos motivadores, das alavancas. Como é complexo. Parece que vamos sair com um monte de mídia aí, Black Friday, taca pau, que nem se falou.
falou tiro, porrada e bomba, mas é muito mais estratégico e minucioso do que qualquer mídia possa imaginar. Para terminar nosso papo de Black, Dani, queria que você me desse assim, olha, receita vencedora. Você quer vencer na Black? O que você tem que fazer? Fala pilares, assim, bullet points. Fala assim, não dá para fazer uma Black bem feita sem isso, isso e isso. Bom, agilidade, com certeza. Equipe unida. Então, importantíssimo, War Room, todo mundo junto, eu falo. Senão, tá vendo a coisa acontecer. Tá vendo a coisa acontecer, senão, se a própria empresa não estiver unida nisso, o que vai sair da porta para fora não vai ser legal, com certeza. Então, agilidade, equipe unida e animada, com certeza. E confiar no que você preparou, né? Porque se você já trabalhou, se você já estudou, se você fez seu planejamento, se você fez direitinho, né? Sua lição de casa. A Black Friday não é para amadores. Friday não é para amadores. Então, você faz sua estratégia, você confia na sua estratégia. Por mais que a gente diz que a agilidade, ela te dá rapidez para você mudar alguma coisa, você não vai mudar o planejamento completo. Sim, não há tempo. Então, você precisa fazer essa lição de casa, porque na hora você tem que estar com essa estratégia pronta e confiar nela, né? Planejamento, agilidade e o time ali unido e animado. E você, Bia? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Claro. A experiência do cliente em primeiro lugar. Então, puxando um pouco dessa agilidade, é garantir que esse site vai estar no ar, garantir que todo mundo vai ser atendido. Vai ter produto. Garantir que vai ter produto. Vai ter garantir logística. que o cliente vai saber o prazo de recebimento disso, que ele vai ser informado se houver algum atraso. Então, a experiência do cliente antes, durante e principalmente depois, porque as pessoas esquecem o depois e soltam os clientes num Natal que vem e não nutrem. E essa é uma base super importante, porque existe um pós, né? No caso de bens duráveis, mesmo para quem compra uma viagem, por exemplo, em Black Friday e que ainda vai viajar, então tem sim que pensar o que vai acontecer com esse cliente ao longo do ano e como eu vou nutrir esse relacionamento para que na próxima Black esse cliente já esteja de olho em mim, que ele já esteja ali querendo saber o que é que a marca vai me oferecer e já esteja aberto a receber esse tipo de abordagem. Adorei as dicas. Quero agradecer super o papo aqui com vocês. Foi super legal, bacana entender um pouco mais da estratégia da LG, não só para o momento de Black, mas como vocês utilizam dados, ferramentas, tecnologia para ser de fato a marca que vocês são, com a representatividade que vocês têm. Bia, obrigada pelos insights de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Não nos abandonem. Olhem todos, ouçam e assistam todos os episódios do C-Experts, tem muita coisa boa, a gente está sempre falando de experiência do cliente, a gente tem vários episódios aqui sobre loyalty, sobre dados, sobre Martech, inteligência aplicada a negócios, curtam bastante. Tenham uma ótima Black também, que seja uma Black de muito sucesso e continuem sempre com a gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Adorei. Meninas.